As pessoas que foram apresentadas até agora são conhecidas tradicionalmente como estoicos antigos. Depois dos estoicos antigos, vêm os estoicos intermediários. Ainda que a validade dessa distinção tenha sido questionada por alguns estudiosos, os quais teriam o direito de a contestarem, ela está razoavelmente bem estabelecida. Uma das supostas características do estoicismo intermediário que o distingue do anterior, um ecletismo crescente, de modo que os estoicos intermediários se utilizavam de material de outras escolas de filosofia da antiguidade. Diante dessas pessoas, então, é preciso perguntar em que medida um filósofo poderia divergir dos ensinamentos do estoicismo antigo e recorrer a outras tradições filosóficas em alguns tópicos, enquanto permanece um estoico em algum sentido importante. Talvez o primeiro estoico posterior a Crisipo, a quem a questão da ortodoxia se aplica, é Antípatro de Tarso, que sucedeu Diógenes da Babilônia como senhor da escola. Antípatro tentou enfatizar a base comum que existiria entre o estoicismo e o platonismo. Mas a questão do ecletismo e da ortodoxia toma o primeiro plano quando se olha para um pupilo de Antípatro, a saber, Panécio de Rhodes. Panécio nasceu em Rhodes por volta de 185 antes da era cristã. Ele estudou primeiro em Pérgamo, depois em Atenas, sob a orientação dos estoicos Diógenes da Babilônia e Antípatro de Tarso. Depois passou um tempo em Roma, mais especificamente no círculo de pessoas que andavam com o famoso general romano Cipião Africano. Ele se tornou senhor da escola estoica em 128 antes da era cristã, quando substituiu Antípatro. Ele morreu por volta de 110 antes da era cristã. A relevância posterior de Panécio se deve em grande parte à sua influência em Cícero, que se inspirou em grande medida no livro hoje perdido de Panécio, Atos Adequados, para escrever seu livro assaz influente, Deveres. Conta-se que Panécio admirava Platão e Aristóteles. Embora ele se mantivesse fiel a boa parte da doutrina estoica, o suficiente para permanecer o senhor do pórtico, havia alguns pontos em que ele se desviava. Ele rejeitou a doutrina estoica da destruição periódica do mundo e defendeu o oposto, isto é, a eternidade do mundo. Também se dizia que ele atenuou um pouco a ética estoica porque negou que a virtude era suficiente por si só para trazer a felicidade, e sugeriu que bens materiais também eram necessários. E por tirar a atenção do ideal do sábio e pôr na pessoa comum. Apesar de sua heterodoxia nesses assuntos e de sua admiração pública por Platão, ele continuou fiel ao estoicismo na negação da doutrina platônica da imortalidade da alma. Também se deve mencionar que as opiniões heterodoxas de Panécio já haviam sido adotadas por alguns de seus predecessores estoicos. Diógenes da Babilônia, por exemplo, já rejeitara a destruição periódica do mundo, de modo que nesta rejeição, Panécio apenas seguia a liderança de um de seus professores estoicos. Posidônio nasceu em Apameia, na Síria, por volta de 135 antes da era cristã. Estudou em Atenas com Panécio,
quando Panécio morreu em 110 antes da era cristã, Posidônio teria cerca de 25 anos. Em vez de continuar em Atenas, ele se mudou para Rhodes, onde ensinou filosofia. A razão da mudança seria porque o comando da escola estoica em Atenas passou conjuntamente para Minessarco e a Dárdano, depois da morte de Panécio. Enquanto morava em Rhodes, Posidônio fez diversas viagens mediterrâneo afora, durante as quais coligiu observações científicas e culturais, muito no espírito de Aristóteles. Seu pupilo mais famoso provavelmente foi Cícero. Posidônio morreu por volta de 51 antes da era cristã, aos 80 anos. Posidônio era acima de tudo um polímata, que contribuiu não somente com a filosofia estoica, mas também com a história, a geografia, a astronomia, a meteorologia, a biologia e a antropologia. Alega-se tradicionalmente que a divergência mais famosa e mais visível de Posidônio em relação à ortodoxia estoica foi na psicologia. Conforme o testemunho de Galeno, enquanto estoicos antigos como Crisipo adotaram uma psicologia monística, na qual a razão e a emoção não foram separadas em faculdades distintas, Posidônio seguiu Platão ao propor uma psicologia tripartida, segundo a qual a alma estava dividida nas faculdades da razão, da emoção e do desejo. Galeno tinha muito prazer em enfatizar essa contribuição da tradição estoica em seu tratado Doutrinas de Hipócrates e de Platão. Panécio e Posidônio divergiam de algumas doutrinas dos estoicos antigos, mas essa divergência não deve ser vista necessariamente como defeito. Se eles tivessem aceitado acriticamente tudo o que se ensinava no pórtico anteriormente, então seriam discípulos religiosos e não filósofos. Parece-me claro que Cleantes e Crisipo também não seguiam Zenão acriticamente, e sim que expandiram e desenvolveram as bases que Zenão estabeleceu, de maneiras que refletissem as tendências filosóficas dos dois, de modo que cada um fez uma contribuição própria e individual para o desenvolvimento da filosofia estoica. Quem se tornou estoico depois de Crisipo encontrou uma filosofia sistemática e bem desenvolvida. Se se supuser que esses estoicos posteriores a Crisipo eram filósofos efetivos, em vez de devotos de cada palavra de Crisipo, então é claro que se deve esperar que divirjam em algum grau das doutrinas de Crisipo. Caso Panécio e Posidônio mereçam em algum grau o título de filósofo, então se esperaria que chegassem às próprias conclusões filosóficas e que discordassem dos estoicos anteriores de tempos em tempos. Não há nenhuma incoerência em fazer isso ao mesmo tempo em que se sustenta que a filosofia estoica é a corrente filosófica com que se tem mais afinidade. Aliás, se isso não fosse verdade, toda a noção de escola filosófica ou de tradição filosófica correria o risco de se tornar um paradoxo. Deve-se ter em mente que, embora tanto Panécio quanto Posidônio demonstrem admiração por Platão e por Aristóteles, essa admiração poderia resultar menos de seu ecletismo pessoal e mais do clima de constante transformação filosófica de sua época.
Ainda que os estoicos antigos talvez tivessem muito interesse em asserir a sua independência filosófica em relação a Platão, é possível que no final do século II antes da era cristã, Platão seja visto como uma fonte em que o estoicismo se nutriu para se desenvolver, e não como um adversário. Neste período, também ocorreu uma renovação do interesse pela filosofia de Aristóteles. Cada vez mais se via Aristóteles como um filósofo de envergadura superior em vez de meramente o senhor de uma escola de pensamento concorrente. Em razão dessa envergadura, todo aspirante a filósofo deveria apreciar o pensamento de Aristóteles.